A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos. Quem está falando aqui é o presbítero Rangel. E nesse dia nós iremos dar início ao terceiro trimestre de 2022. Sabemos que terminamos o segundo trimestre no domingo passado e nós iremos hoje, a partir de hoje, iniciar o terceiro trimestre, que vai ser um trimestre maravilhoso, sem sombra de dúvidas. E não esqueça que nesse trimestre temos um tema maravilhoso que está falando os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Muito bom vai ser esse trimestre. E nós temos aqui nesse tema, temos 3 lições que vai abordar temas como, por exemplo, a banalização da graça, a imoralidade sexual, sobre o divórcio, os desigrejados, família. Então vai ser uma bênção. Acompanhe, não perca uma lição, porque você vai ser abençoado de uma forma maravilhosa. E estamos aqui nesse trimestre comentando aqui, também tem o comentarista chamado o pastor José Gonçalves. Uma bênção de Deus, programou e planejou uma lição maravilhosa para nossas vidas. E nós iremos iniciar essa primeira lição no dia 3 de julho de 2022, que tem por tema as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Ou seja, de uma forma sutil, o inimigo tem tentado ou atacado a igreja também de uma forma sutil. E a gente vai aprender muito sobre esse assunto. Lembrando que essa lição vai ser de uma forma introdutória, então fique ligado, porque Deus tem algo muito grande para falar ao meu e ao teu coração. Amém, irmãos? Não esqueça de ficar conosco até o final dessa aula. Vai ser uma aula prática, resumida, objetiva, e você vai sair edificado. Amém? Antes de mais nada, vamos fazer uma oração para Deus realmente nos abençoar nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença, queremos que o Senhor continue falando aos nossos corações e que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, restaurar nossas vidas, nos ajudar, meu Deus, a estar protegido contra os ataques do inimigo. Nos ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, antes de mais nada, curta, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu comentário, desde já agradeço. Lição 1, 3 de julho de 2022. As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Texto áureo. Mas o Espírito Santo, que toda vez que tem um Espírito com letra maiúscula, é Espírito Santo. Então, mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E a verdade prática diz, de forma sutil e sorrateira, ou seja, age de forma silenciosa, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Interessante, irmão, só a nível de conhecimento também, quando a gente fala assim, texto áureo. Quando se fala de texto áureo, está se falando de um texto de ouro. Então a gente tem de gravar isso, que a gente sempre fala, né, na igreja. E quando se fala de verdade prática, está se falando uma verdade que tem de ser praticada. Amém, irmãos? Mas vamos iniciar aqui a introdução que fala assim: neste trimestre estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, da mesma metodologia ou de uma mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás. Então, Satanás
para ficar muito fácil aqui num aprendizado, é entender que Satanás é o nosso adversário. Satanás significa adversário. Estamos, na verdade, em uma guerra. E a palavra-chave dessa lição é sutileza. E o que significa realmente sutileza? Sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo delicado, meigo, suave. Trata-se de um comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Esse adjetivo qualifica determinados comportamentos, tanto para o bem, tanto para o mal. Então a gente percebe que essa sutileza o inimigo utiliza para o lado negativo, o lado maligno, para atacar a igreja de Jesus Cristo. Então, irmãos, no tópico 1, nós temos 3 tópicos. Nós iremos falar o primeiro e assim sucessivamente. Amém, irmãos? Então, a igreja sob o ataque. Lembrando que estamos vivendo em um período de uma guerra lá entre Rússia e entre Ucrânia. Interessante entender que a Rússia atacou a Ucrânia. Então, a Rússia atacando e a Ucrânia realmente se defendendo. Interessante. Então, no reino não é diferente. Existe uma guerra milenar há anos, há milhares de anos. Então, essa guerra é contra Deus e o diabo. O diabo sempre se levantando contra as coisas de Deus. E a igreja é algo que pertence a Deus. E porque pertence a Deus, o inimigo quer entrar com sutileza atacando. E não é agora, ele ataca desde o início. Ele ataca. Então, a igreja, no sentido geral, no sentido universal, a igreja aqui está no círculo. Então, os ataques vêm de fora da igreja, né? Aí a gente vai aprender que o ataque não é de forma como antigamente, que era a nível de guerras, de munições, armas. Não, é de uma forma mais sutil agora. Então, o povo de Deus tem de estar alerta, porque o inimigo está querendo invadir, minar o campo da igreja. Mas nós temos de estar alerta o tempo todo, porque o próprio texto diz, o Espírito diz expressadamente, ou seja, de uma forma clara, sem sombra de dúvida, que o perigo está iminente. Eu preciso estar, nós precisamos estar alerta, porque o inimigo está a cada dia querendo minar, atacar a igreja de uma forma sutil. Interessante, irmãos, para a gente entender que o soldado dentro de um exército, ele é um soldado. E ele, sendo um soldado, ele tem que estar preparado, bem armado, para estar realmente capacitado para atacar também, para se defender também. Ou seja, você está em uma guerra, você não pode piscar, porque se você piscar, o inimigo vai lá e pode lhe atacar, lhe atingir. E eu e você, como soldado de Cristo, temos de estar alerta o tempo todo, porque não podemos vacilar. Lembrando que se o apóstolo Paulo, já naquele tempo, disse que nos últimos dias estava já às portas, os últimos tempos, né? Virão, alguns iriam apostatar. Imagina nos dias de hoje. Os dias de hoje ou seja, Jesus está às portas, não é mais daqui a algum tempo. Jesus está voltando a qualquer momento. E eu e você, como soldado de Cristo, que está alistado nesse exército de Cristo, nós temos de estar atento e alerta para não sermos atingidos pelo inimigo. E interessante que quando você vai lembrar, de vez em quando, eu jogo um xadrez. Interessante que existe aqui no xadrez um tabuleiro, e desse tabuleiro existe o quê? Um reino e o outro reino. Um reino querendo dar o checkmate no outro.
Ou seja, cada um tem a sua função aqui. O peão, os peões têm a sua função, a torre, o cavalo, o bispo, a rainha, o rei, cada um sabe os seus movimentos. Então, é necessário entender que nós estamos também em um exército e nós temos de estar bem preparado para realmente estar atento para não sermos atingidos por esses inimigos que a gente vai falar agora no tópico 2. Qual é a natureza desse ataque? A natureza desse ataque é muito fácil compreender. A natureza desse ataque, da onde vem, da onde surgiu esse ataque? Para a gente só pegar de uma forma mais didática, para a gente entender, é entender aqui que a igreja está no centro e os ataques vêm do lado de fora, que são Satanás, o nosso adversário, principados, demônios, hostes da maldade, potestades das trevas, espíritos enganadores, que está lá em Efésios 6, 10 ao 20, falando sobre isso, essa guerra. Então, os ataques vêm do lado de fora para dentro da igreja, porque são espíritos, são anjos decaídos, que estão querendo o quê? Ele age de uma forma sobrenatural ali, agindo no meio daqueles que dá espaço a ouvir a sua voz, e assim ele vem se materializando aquele projeto maligno dele dentro da igreja. E ele realmente age de uma forma, dessa forma, com espíritos enganadores, com demônios, e aí ele vem realmente de uma forma sobrenatural, tentando atacar a igreja de Jesus Cristo. Mas, irmãos, quando nós sabemos que o inimigo muitas vezes ele tenta de uma forma sutil, não é de uma forma... Antigamente a gente pensava que o inimigo iria vir com um tridente, com um cãozinho vermelho. Não, é de uma forma sutil, de uma forma silenciosa, sem muito barulho. Ele faz isso, ele entra e penetra. E, infelizmente, ele já tem minado alguns dentro da igreja, alguns soldados que estavam despreparados, sem as armas espirituais. Ele realmente atacou e tem minado dentro da igreja. E aí a gente vai ver que o tópico 3, já linkando com o 2 aqui, está falando o que é as esferas do ataque. Quais são as áreas, os campos de ataque que o inimigo das nossas almas ele age? Ele age de uma forma assim. Por exemplo, aqui a gente está vendo aqui esse papel. O que é que a gente está vendo nesse papel? A gente está vendo aqui, a igreja universal não é universal do bispo não, viu? É universal a nível mundial. Então, em todos os lugares, porque quando Jesus voltar, ele vai buscar a igreja lá na África, vai buscar a igreja lá no Japão, aqui em Salvador, ou em Sergipe, aonde for, Deus vai buscar a igreja dele. Então, é uma igreja universal. Então, quando a gente vai ver, na igreja tem a área, a esfera religiosa, a esfera moral e a esfera social. Quando a gente percebe isso, o inimigo ele tenta realmente já se infiltrar nessa igreja para querer afetar de uma forma sutil, de uma forma encoberta aqui essa igreja de Jesus Cristo. Mas é interessante, irmãos, que a gente não pode deixar de entender que lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, fala sobre os dons espirituais ali. E ali o apóstolo Paulo está falando sobre o dom de discernimento de espírito. É necessário a gente buscar esse dom de discernimento de espírito, por quê? Porque quando a gente consegue discernir aquilo que é de Deus, que é do homem e que é do espírito maligno, então nós temos de ter esse dom espiritual também, que é uma das ferramentas para realmente estarmos combatendo e resistindo essa ação maligna desses espíritos enganadores, desses demônios, dessas hostes da maldade que tem tentado minar e infelizmente já minou algumas pessoas dentro da igreja, ao ponto que o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, nessa leitura bíblica em classe, que ele diz assim, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada
a sua própria consciência. Ou seja, eles estão manipulando, o inimigo entra na mente daqueles que estão como soldado de Cristo, minando a igreja de Jesus Cristo. E o interessante, irmão, que a gente não pode deixar de falar aqui, é que em 2 Pedro, capítulo 2, a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, vai falar muito bem disso. Que ele fala assim, ó, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Ou seja, estava havendo naquele tempo, e o apóstolo Pedro já estava sinalizando que haverá futuro. Interessante. Também falsos doutores que introduzirão encobertamente, ou seja, de uma forma sutil, heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repetindo destruição. Ou seja, aqui está dizendo assim, introduzirão encobertamente heresias. E o que é heresias, irmãos? O que é heresias? Essa é uma pergunta. Presbítero Rangel, o que é heresia? Heresia é o desvio da verdade. Quando se tem uma verdade, é a verdade. Jesus é a verdade. Quando se nega Jesus, você está se desviando da verdade. E aí eles estão dizendo aqui, o apóstolo Pedro está dizendo que são doutores, profetas, ou seja, líderes que estão introduzindo de forma encobertamente dentro da igreja, minando alguns soldados de Cristo que, infelizmente, estão lá em cima. Infelizmente, são pastores, são mestres, são doutores, são cantores, são irmãos, são professores. E nós temos de ter cuidado com isso. Porque se não tivermos vigiando o tempo todo, lendo esta palavra de Deus, nós infelizmente iremos ser atacados e de uma forma terrível. Para a gente entender, irmãos, só para a gente entender, é muito difícil, lá no meu tempo antigo, a gente se via muitos crentes e pastores fazendo evangelismo nas praças, nas ruas, culto ao ar livre e tantas outras coisas a gente via, mas hoje não, você não vê pastores indo ali na frente, infelizmente, não são todos. Uma minoria, existe uma minoria, claro, mas a gente vai percebendo o quanto eles estão manipulando. Assim, por exemplo, eu não tenho nada a ver aqui, sinalizar uma coisa para vocês aqui, sobre a questão assim, eu gosto de política, posso ser uma pessoa que posso realmente contribuir, dando minha opinião, tudo bem, normal. Posso, como cristão em Cristo, um cristão em Cristo, estar se envolvendo na política? Sim. Mas um pastor? Não. Por que não? Porque o pastor, a função principais do pastor é o quê? Apacentar, proteger e curar e alimentar. Então, se eu sou um pastor e tiro o foco do reino, que eu sou chamado, vocacionado para cuidar do rebanho de Deus e mudo o meu foco, eu estou sendo enganado por espíritos enganadores, mudando o foco, que é levar uma igreja como um pastor, levar a igreja ao Senhor Jesus, entregar ao Senhor Jesus, mas eu deixo o quê? Ela é vulnerável, as ovelhas, as feras do campo vêm ali destruindo. Por quê? O pastor não quer ter tempo mais para orar, jejuar. Não são todos, irmãos, não são todos. Mas infelizmente alguns você vê, não tem tempo para orar, não tem tempo para pregar, não tem tempo para evangelizar, ou quando vai pregar, pega uma lição, uma pregação já pronta no celular, né? Enfim, tantas outras situações que estão acontecendo dentro da igreja, porque de uma forma sutil a igreja está sendo minada. Infelizmente, muitos estão sendo minados por conta disso aí, porque está dando brecha e o inimigo está entrando. E que Deus nos ajude, nos livre dessa má hora. Mas
tem aqui a esfera social, porque lá no tempo do apóstolo Paulo já estava proibindo o casamento. E não é diferente no dia de hoje. A banalização da família, do casamento, é o fico-fico, é a questão da fornicação, prostituição, uma vida promíscua. Ninguém quer relacionamento sério, todo mundo quer só curtir. E aí o apóstolo Paulo está falando que eles naquele tempo já estavam fazendo. Imagina no dia de hoje. Então nós temos de estar cada vez mais atentos, porque até mesmo no cenário político aí estão criando leis, né, decreto para destruir a família, que é a base da sociedade, e eles estão querendo atacar, atingindo já algumas famílias, ou seja, uma família fraca, a igreja se torna fraca. E que Deus nos ajude a estar atento a toda essa sutileza do inimigo que tem realmente se envolvido, atacando a igreja de Cristo, como eu disse, atacando em todas as esferas, né? Os inimigos tá ao nosso derredor da igreja de Cristo, querendo afetar. E nós temos de estar atento para não cair nessa cilada maligna. E por último, o quarto tópico vai falar sobre a igreja protegida. Que maravilha! Logo no início da lição, eu falei sobre Rússia e Ucrânia. Rússia está invadindo, a Ucrânia está se protegendo, se defendendo, com uma linha de resistência. E nós temos. Aqui está se falando de duas, e eu vou colocar mais uma outra coisa que nós temos de estar nos protegendo. Está se falando sobre a palavra de Deus e sobre a oração. Interessante, irmãos, que a palavra de Deus e a oração duas armas letais para qualquer destruição que o inimigo queira fazer. Quando ele está pensando em jogar uma bomba, um ataque, quem sabe, né, contra a igreja, quando se tem palavra e oração, e graças a Deus que Deus nos deu essa palavra. Graças a Deus que temos a palavra de Deus, que é o nosso escudo diante das armaduras, diante das resistências do inimigo e dos ataques do inimigo contra a igreja do Senhor. E interessante que o próprio Jesus, ali quando ele estava naquela tentação ali no deserto, depois dos 40 dias de jejum, ele rebateu o inimigo com a palavra. E se não tiver palavra, você não vai vencer, você vai ser atacado. E interessante que no tópico 3 já está se falando de minar a mente, ou seja, o capacete da salvação esqueceram. Então está todo mundo pensando que Jesus não vai voltar mais. E Jesus vai voltar. E eu e você precisa estar bem atento, bem com as armaduras, como diz lá em Efésios 6:10 em diante, falando sobre as armaduras espirituais ali. Que são o capacete, são os lombos, as couraças, são o calçado, o escudo, a espada, o tempo todo, porque não podemos vacilar em nenhuma área. Porque senão o inimigo está o tempo todo de forma sutil tentando atacar. E a palavra de Deus, interessante que lá em 2 Timóteo, muito interessante, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Irmãos, antes de ler, beba água, porque faz bem para a saúde, viu? Mas retornando, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manusear bem a palavra. Interessante que um soldado, se ele não souber manusear bem a arma dele e vir um contra-ataque, um ataque, ele não vai saber se defender, ele não vai saber nem dar um tiro. Então é necessário eu estar manuseando bem esta palavra. Esta palavra. Me lembro muito bem que Josias, quando ele reinou com 8 anos, ele começou a reinar e reconstruir o templo. Mas quando ele achou a lei ali, o livro da lei que estava perdida,
O que foi que aconteceu? O Senhor, assim, ele entendeu e aí ele fez uma revolução através da palavra, um avivamento como nunca tinha havido naquele reino, porque ele lembrou da palavra, ele achou a palavra. E infelizmente, no dia de hoje, existem falsos cultos, existe louvores o tempo todo, igreja preta o tempo todo, escurecendo para a pessoa não ter acesso à palavra, pessoas que estão ali o tempo todo não tem nada a ver, isso é normal, levando uma visão do relativismo, enfim, deixando as coisas de qualquer jeito, achando que um soldado desprotegido vai estar protegido de qualquer outra coisa. Não, se o soldado não tiver protegido, ele está vulnerável a um ataque fatal do inimigo. Então, interessante é que depois da palavra, nós temos ver o quê? Que o principal também é a oração. Oração é um diálogo com Deus. Oração é orar e ação. Oração não é reza. Reza é algo repetitivo. Mas a oração é um diálogo, onde você tem uma intimidade com o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não pede guerra. Então, se eu tenho intimidade com Deus, aumento o meu nível de oração, eu vou estar muito mais, com mais munição diante dessa guerra eminente que a gente está vivendo hoje. E graças a Deus que o Senhor Jesus foi o nosso exemplo de oração. Ele vivia o tempo todo em oração. E nós temos de viver em oração. Infelizmente, no dia de hoje, são em média de 15 minutos por dia cada crente orando hoje no Brasil. Desse jeito, irmão, não dá nem para matar uma muriçoca. Que dirás entrar em uma batalha de uma forma, uma batalha ferrenha como a gente está vivendo. E que Deus nos ajude a cada dia estar perseverando, porque além da palavra, da oração, nós temos de estar vigiando a todo momento. É a todo momento, não podemos fechar os olhos, porque o inimigo ele pode chegar e nos atingir de uma forma terrível, né? Mas só lembrando, né, que a lição 1, estudamos a lição 1, falamos sobre as sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. No tópico 1, falamos sobre a igreja sob o ataque, né, que a gente viu aqui. E no segundo tópico falamos da natureza, da onde surge esse ataque. E depois fomos para o tópico 3, falamos sobre as esferas do ataque, o campo de ataque, aonde é que eles atacam e como a gente pode se proteger. Então é necessário que a gente possa estar focado nessa lição desse trimestre. Essa é a primeira. Nos acompanhe, né? Continue realmente nesse canal, porque vai ser lição uma atrás da outra aqui de uma forma maravilhosa. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu joinha, né? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu vou fazer uma oração agora para finalizar. Deus, em nome de Jesus, toma a cada um, meu Deus, que parou para ouvir essa lição. Que o Senhor venha retribuir com a bênção do alto, dando os seus livramentos e as tuas armaduras, para que nenhum deles venha a ser afetado em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos em nome de Jesus. Receba a sua bênção e sua vitória em nome de Jesus. Abraços.